A paz do Senhor Jesus, que bênção é ter você aqui com a gente. Estamos começando mais uma edição, hein? Mais uma edição do programa Manaim News, aqui pela nossa TV Manaim. E hoje nós vamos conferir as notícias sobre a Igreja Cristã Maranata. Nós vamos falar sobre o estado do Espírito Santo e, é claro, vamos falar também sobre o sudeste do Brasil. Vamos falar sobre a obra no exterior. Então vem pra cá, vem com a gente. Nós estamos aqui, ó, onde está localizada a nossa central de comunicação e você vai assistir a partir de agora o Manaim News. Diversas notícias da obra no exterior, nos quatro cantos dessa terra. E o nosso objetivo é manter todos os irmãos informados e unidos, participando com alegria e dedicação daquilo que o Espírito Santo tem revelado para este tempo. Louvado seja Deus. Então fique com a gente, fique conosco. A partir de agora, o Manaim News está entrando no ar. Mas antes aqui das nossas informações, lembrando que esse mês de setembro está sendo um mês muito especial. É o mês da evangelização. Nós vamos evangelizar os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos jovens. E nós estamos justamente na semana de evangelização das famílias, né, dos nossos familiares. Então vamos evangelizar e que Deus abençoe os nossos familiares. Amém? E agora, a partir de agora, vamos começar com essa edição falando sobre o quê? Sobre um culto evangelístico que aconteceu na área de Itacibá, ali no Polo de Santana, em Cariacica. Este evento foi na Escola Castro Alves, onde pessoas aceitaram o convite para participar deste evento maravilhoso e saíram ali do mesmo glorificando ao Senhor pelas bênçãos que Ele operou. Glória a Deus! Houve um batismo na área de Castelo Branco e o Polo de Maracanã, em Cariacica, um momento de grande alegria para todos. Tivemos também um culto especial com os jovens da igreja de Vila Isabel, Polo Maracanã, em Cariacica. Olha só o evento dos jovens, hein? Tivemos o Evangelho Sem Fronteiras na área de Viana, no Polo de Canaã, na Igreja Maranata, em Jucu, Cariacica. Aconteceu também em Vitória, no Manaim da capital, Vitória, ali na rodoviária, uma reunião onde as famílias receberam do Senhor uma palavra e glorificaram o Senhor pela operação do Espírito Santo. Tivemos uma visita ao Manaim Sítio Esperança, olha aí, ó, e receberam as áreas de Araçás, em Vila Velha. Um momento ali de muita união no corpo e tiveram aulas doutrinárias e as crianças também tiveram atividades voltadas para elas. Glória a Deus! Aconteceu também o batismo da Igreja Cristã Maranata de Gaivotas 2. E o batismo aconteceu na Igreja Jardim do Vale, onde vida desceram as águas e aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Olha só, você está acompanhando aqui o Manaim News e agora nós vamos saber o que aconteceu nas áreas da região Camburi, Serra e Norte do Espírito Santo. E que vai trazer as informações é a correspondente Camila Amorim. Ô Camila, é com você. A paz do Senhor, irmão Jorge, você que está acompanhando o Manaim News. Hoje vamos trazer alguns eventos da região de Serra, no Espírito Santo. Começando pela área de Nova Almeida, tivemos uma reunião de obreiros e esposas na Igreja Central. A palavra foi sobre os benefícios da evangelização na vida dos servos de Deus, com testemunhos de alguns irmãos que participaram da missão Amazônia. Foi um momento de edificação na fé através das experiências compartilhadas. Ainda na área de Nova Almeida, os irmãos realizaram uma evangelização com o Evangelho Sem Fronteiras, no bairro Gaivotas. Foi um momento de alegria em sair ao campo. Muitas pessoas receberam oração e a palavra do Senhor através dos dons espirituais. Indo para a área de Carapina, aconteceu uma reunião de colunas na igreja de André Carlone 1. Foi um momento em que obreiros e colunas da coordenação viveram grandes experiências com o Espírito Santo. Vidas foram renovadas e testemunhos de milagres na dedicação dos servos foram compartilhadas com a igreja. Esses foram os eventos desta semana, irmão Jorge. E você que nos acompanha, te esperamos na próxima edição, com mais informações sobre as igrejas de Serra e também Camburi e Norte do Espírito Santo. A paz do Senhor! Amém. Dando sequência aqui às informações, vamos agora para a região de Guarapari. E quem vai nos trazer as informações é a correspondente Amanda da Silva, diretamente de Guarapari, sul do estado aqui do Espírito Santo. Ei, Jorge, a paz do Senhor Jesus para você e para todos que acompanham o Manaim News. Nós começamos a nossa edição com grande alegria. Confira os eventos que aconteceram durante essa semana aqui na nossa região. Começamos indo para a área norte de Guarapari. No Polo Country Club, a Igreja de São Gabriel realizou serenatas,
Enquanto os louvores eram entoados, vidas eram consoladas e edificadas. Na igreja de Reta Grande, aconteceu uma cantata, um momento de glorificação e comunhão com o Senhor. Na igreja de Bela Vista, foi realizado o Evangelho Sem Fronteiras. Os irmãos saíram pelas ruas levando uma palavra de esperança e anunciando a volta do Senhor Jesus. À noite, foi realizado um culto evangelístico e de consagração do novo templo, onde os irmãos irão estar reunidos em comunhão e adoração ao Senhor. No Polo de Setiba, a igreja de Santa Mônica 1, aconteceu o Evangelho Sem Fronteiras. Os irmãos estiveram reunidos e proclamaram Maranata. Durante a evangelização, os louvores entoados ecoavam pelas ruas, e quanto eram entregues convites e oferecida assistência e oração à população daquele bairro. Os irmãos encerraram esse trabalho com um culto evangelístico. No Polo Praia do Morro, aconteceu um batismo. As igrejas estiveram reunidas celebrando esse momento especial. Glória a Deus! Indo agora para a área Centro-Sul, no Polo Coroado, na Igreja de Independência, aconteceu um culto evangelístico. Na Igreja de Kubitschek 1, os irmãos realizaram evangelizações para o culto especial do mês dos vizinhos. No Polo Centro, na Igreja Cristã Maranata de Camurugi, foi realizado o Evangelho Sem Fronteiras. Os irmãos estiveram ali anunciando com alegria a volta do Senhor Jesus. Amém! Glorificamos ao Senhor por tantas bênçãos em nosso meio. E olha, na semana que vem nós estamos de volta, se assim o Senhor permitir. A paz do Senhor Jesus é com você, Jorge. E agora vamos diretamente com os nossos correspondentes no exterior. Começando ali pela jornalista Isabela Peuto, falando as notícias sobre os Estados Unidos. Isabela, agora é com você. A paz do Senhor Jesus, Jorge, e a todos que assistem à TV Manaim. A Igreja Cristã Maranata, em Marlborough, Massachusetts, se alegrou com as vidas que desceram as águas do batismo, declarando publicamente o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. A congregação tem colhido os frutos do trabalho de evangelização e da oração, pelos que têm se achegado à casa do Senhor e por aqueles que têm crescido debaixo dos ensinos da palavra. Duas dessas vidas foram convidadas a participarem de um culto conosco, vieram e receberam do Senhor uma bênção e se manifestaram interesse em descer as águas. E onde o Senhor esteve presente, visitando os corações dos batizandos, se aquebrantaram diante do Senhor e receberam uma grande bênção. E logo em seguida tivemos um culto seguido de ceia. Em Nova York, foi realizado o segundo seminário da ICM Cidade de Nova York. Pela manhã, os irmãos participaram de aulas presenciais e à tarde acompanharam a transmissão do seminário realizado no Brasil. O evento contou com a presença de convidados de diversas nações e línguas. Russos, hispânicos, brasileiros, americanos e irmãos de Portugal e da Ásia Central desfrutaram deste momento de comunhão e aprendizado da palavra. As crianças também tiveram aulas e atividades lúdicas e, ao final do dia, todos se reuniram para um momento de oração e um louvor especialmente entoado pela Orquestra Júnior. A presença gloriosa do Senhor foi notória naquele lugar. Aleluia! Por todos os Estados Unidos, as igrejas cristãs Maranata se reuniram em cultos especiais de glorificação. A mensagem sobre a presença gloriosa do Senhor Jesus na vida da igreja em todos os seus períodos selou o ensino desenvolvido na Escola Bíblica Dominical sobre as 7 cartas do livro de Apocalipse. Nas imagens, vemos as igrejas da área de Boston reunidas na ICM Peabody. E no estado de Illinois, nossos irmãos em Chicago têm experimentado um tempo de crescimento e bênçãos. Antes, os cultos eram realizados na casa de um dos membros, mas com as famílias que têm se achegado, agora o grupo se reúne semanalmente em um salão de hotel para a escola bíblica dominical e o culto. As classes de crianças, intermediários e adolescentes também têm recebido o ensino da IBD
e estão crescendo em estatura e conhecimento do Senhor. O nome do Senhor tem sido engrandecido naquele lugar, por meio dos que têm permanecido fiéis à obra do Espírito Santo. Glórias a Deus! E esses foram alguns dos eventos aqui na América do Norte. Até a próxima semana, Jorge. Agradecemos as notícias aí dos irmãos dos Estados Unidos e agora vamos para a Europa. Rebeca Ribeiro Barria, trazendo mais notícias de tudo que está acontecendo aí na Europa. Rebeca, é com você. A paz do Senhor Jesus, Jorge e todos que nos acompanham pela TV Manaim. Iniciamos essa edição do Manaim News em festa pelas muitas bênçãos concedidas neste final de semana às igrejas da Europa Ocidental. E o pastor Gerson Belucci, coordenador das igrejas da Europa Ocidental, nos contou um pouco mais sobre este final de semana glorioso. Vamos acompanhar. Temos notícias maravilhosas, bênçãos do Senhor concedidas aqui na Europa Ocidental. Tivemos um período de 25 horas de oração ininterrupta, quando cada país ficou com um horário e os pastores, obreiros, irmãs e irmãos puderam participar dessa oração em favor dos seminários internacionais que nós teremos em outubro, em Portugal, na Itália e na Inglaterra. Então, esse momento foi muito especial. Durante toda a vigília de oração foi notória a visitação poderosa do Espírito Santo. Louvores foram entoados em holandês, francês, orações em espanhol, dinamarquês, glorificações em inglês, português e italiano, e toda a igreja, mesmo em diferentes nações e línguas, vivia a profunda unidade do corpo de Cristo. Uma comunhão sem fronteiras, sem barreiras, que é apenas uma pequena amostra do que viveremos na eternidade com o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E as igrejas de Haia e Amsterdã viveram um momento único na presença do Senhor. Irmãos desceram às águas, testemunhando publicamente a decisão de seguir a Jesus como único e suficiente Salvador. Cada momento do batismo foi acompanhado com profunda reverência pela igreja e os visitantes presentes. Era notória a operação do Espírito Santo que falava aos corações dos batizando, trazendo uma profunda alegria, renovo e paz. Foi um dia de comunhão onde a igreja glorificou o Senhor pelas vidas que se entregaram completamente ao seu chamado. Um marco para a obra na Holanda que segue crescendo debaixo da direção do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Saímos da Holanda e vamos a Portugal, onde a cidade de Braga foi marcada por uma ação evangelística realizada pelos jovens do grupo Evangelho Sem Fronteiras. O trabalho teve início na Igreja Cristã Maranata em Braga, onde houve um momento de oração e consagração. Depois, os jovens seguiram para as ruas entregando convites e entoando louvores que chamaram a atenção dos que passavam. A alegria era visível no rosto de cada um, enquanto o Senhor operava de forma maravilhosa. Durante a evangelização, muitos testemunharam ter sido alcançados pela palavra e pela operação do Espírito Santo através dos dons espirituais, confirmando a presença do Senhor em cada detalhe. Foi um tempo de profunda comunhão entre os jovens e de renovo espiritual. Aleluia! E neste final de semana, o Manaim de Portugal recebeu um mini seminário voltado para jovens, grupos de louvor e instrumentistas. O evento reuniu presencialmente as igrejas do Polo Central e teve transmissão via Zoom para as igrejas dos Polos Sul e Norte, proporcionando um momento de ensino e comunhão em todo o país. O dia começou com a Escola Bíblica Dominical, acompanhada ao vivo diretamente dos estúdios da Central de Comunicação da Igreja Cristã Maranata. Foi um início marcado pela operação do Espírito Santo que falou profundamente à igreja, preparando os corações para o prosseguir do mini-seminário. Na sequência, os participantes assistiram a aula sobre evangelização hoje, que enfatizou a missão da igreja em anunciar com fidelidade a mensagem da salvação, levando a luz do evangelho aos corações sedentos. Logo depois, a aula Se Não Fores Conosco recordou o testemunho de Moisés, ressaltando que a igreja somente prossegue segura quando é guiada pelo Espírito Santo. Para encerrar a aula, o louvor da Igreja Fiel destacou o valor espiritual do louvor, mostrando como os louvores são expressão de gratidão e sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Todo o encontro foi marcado por um ambiente de glorificação, de alegria e reverência, onde a presença do Senhor em cada momento foi notória. Os jovens, instrumentistas e membros dos grupos de louvor saíram deste mini-seminário renovados, com o coração cheio de gratidão e com anseio de servir ao Senhor com zelo e fidelidade. Estes foram os eventos da Europa Ocidental e voltamos na próxima edição com mais informações. Jorge.
Um abraço ao nosso povo aí da Europa e agora notícias do Caribe, notícias da América do Sul com a nossa irmã Sheryl Vitória. Sheryl, seja bem-vinda. A paz do Senhor, Jorge, está tudo bem por aqui. Para esta semana, as igrejas da América do Sul e do Caribe estiveram na maioria com suas atividades habituais. Vamos ver todo o que temos para hoje. No último fim de semana, foi realizado no Chile um seminário voltado para os jovens, com ampla participação de membros da igreja local. Durante o encontro, as aulas e ministrações ficaram a cargo do irmão Luiz Monferrari e do pastor Daniel Santana do Brasil, que compartilharam mensagens de edificação e encorajamento espiritual aos jovens presentes. O seminário destacou-se como um espaço de aprendizado, fortalecimento da fé e comunhão fraterna, deixando um impacto positivo na vida dos jovens presentes. Na Argentina, na igreja de San Cristóbal, foi realizado um ensaio com o grupo de louvor regional, a fim de assistir seminários, eventos e também gravações futuras. O ensaio contou com a participação de irmãos das igrejas locais que, em um ambiente de comunhão, buscaram um aperfeiçoamento para entoar louvores ao Senhor. Os irmãos sentiram a presença do Espírito Santo e exaltaram a grandeza de nosso Deus. Para eles, não era um momento de ensaio, mas um culto de glorificação por tamanha comunhão que sentiram. Já em Ramos Mejias, um trabalho de assistência tem sido realizado em um lar geriátrico, onde uma aula sempre é levada aos pacientes e também orações pelas vidas presentes. O relato dos irmãos é de que frutos têm sido escolhidos neste lugar e que a cada visita eles esperam ansiosamente pela chegada da igreja. Os irmãos contemplaram o testemunho de uma jovem portadora de necessidades especiais que no começo do trabalho não falava, estava sempre chorando e gritando, isolada de todos. Hoje em dia, ela participa das classes de acessibilidade, recebe os irmãos com alegria e também aprendeu a orar e a falar amém. Todo o trabalho tem sido de grande alegria, não só para aqueles que o recebem, como também para os irmãos que o realizam. Agora passamos ao Paraguai, onde foi realizado um seminário na ICM Capiatá, que contou com a participação dos irmãos de ICM Assunção. O encontro contou com uma tarde de aprendizagem da doutrina, marcada por momentos de comunhão, edificação e renovo espiritual. Durante a programação, mais uma vez ficou evidente a operação do Senhor e a manifestação do Espírito Santo pelo meio de dons espirituais e que levou a igreja a glorificar e exaltar o nome do Senhor com gratidão. Os membros da Igreja Central em Santa Cruz, na Bolívia, realizaram um trabalho especial de evangelização no bairro onde está localizada a congregação. A atividade incluiu uma cantata que, além de encher o ambiente de louvor, serviu como instrumento de convite aos vizinhos para se aproximarem da comunidade da fé. Durante a programação, muitos moradores não apenas aceitaram os convites, mas também solicitaram orações por suas vidas e famílias. O impacto foi tão significativo que diversas pessoas saíram de suas casas atraídas pelos louvores, recebendo com alegria a mensagem e o convite da igreja. Segundo os irmãos, o momento foi marcado pela presença de Deus, que concedeu grandes vitórias a pessoas. O louvor tocou os corações e o povo do Senhor glorificou grandemente pelas bênçãos recebidas, destacaram alguns irmãos. É todo por enquanto. Seguimos com você no estúdio. Josh, a paz do Senhor Jesus para todos e até a próxima semana. Que maravilha! Quero lembrar mais uma vez aqui no Manai News que este é o mês de evangelização. Estamos evangelizando as famílias, os vizinhos, colegas de trabalho, os estudos, também evangelização com os nossos jovens, crianças, intermediários e adolescentes. Esse mês, Deus está nos dando uma oportunidade de evangelizar, de estar levando a palavra de Deus. E justamente nessa semana, nós estamos evangelizando as famílias. É isso mesmo, glória a Deus. Que Deus abençoe você.
continue acompanhando a nossa programação. A todos, a paz do Senhor Jesus.